a igreja. Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Aí contente, mas nós estamos aqui, a turma ficaram com medo da chuva, mas não veio não. Só depois do culto. Então pode ficar tranquilo que nós estamos aqui. Aleluia. Graças a Deus. Até quando eu vinha vindo, a turma perguntou, você vai tomar banho? Eu falei, já vou tirar uma lavada. Mas que eu Aleluia. Vou receber minha bênção. Aleluia. Minha bênção, aí eu perco, né? Então eu fico feliz que vocês estão aqui, tá? Vamos orar para o leitor, que ele veio de longe, pegou uns 3 Uber aí para chegar aqui. Então vamos orar por ele. Senhor, aqui está seu servo, Pai, que vai levar a palavra, Pai. Abençoa ele, Pai, a família dele, a igreja dele, Pai. Ele veio cooperar com nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa ele, Pai. Usa ele, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode receber com a palavra do nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a nossa igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Sexto dia da campanha, né? Cristo vive em mim. Irmãos, hoje foi um dia bastante corrido, né? Eu tinha marcado já com o pastor para vir na segunda-feira, que era hoje. E hoje, irmãos, me aconteceu algo que queria me tirar desse propósito, né? Eu falei, o propósito do Senhor é primeiro, a obra de Deus em primeiro lugar, né? Então deixemos nossos afazeres e embaraços desta terra e estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade, o pastor Liberato que confiou o seu altar à igreja, a cada um dos membros, obreira, a cada um dos irmãos, amém? Que Deus possa nos abençoar. Irmãos, Gálatas capítulo 2, versículo... Vamos lá, igreja, ajuda aí, ajuda. 20, aleluia. Gálatas capítulo 2, Ajuda a irmã versículo 20, quero ser breve. Jerônimo, vamos lá, igreja. Aquilo que, aleluia, Deus colocou no meu coração, irmãos, eu tentei ler, desde o dia que o pastor me fez o convite, lançou, né? O convite, irmãos, tentei montar uma mensagem, mas o Espírito Santo Deus não testificava em nada. Mas chegando em cima do altar aqui, Deus falou a Espírito da palavra, e é ela mesmo que vamos falar. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Pode se sentar na nossa salva de palmas bem forte para Jesus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com você sentadinho mesmo aí no seu banco. A Bíblia vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 1 em diante, né? Aleluia, sobre a passagem de Estevão. A Bíblia diz que Estevão, pelo Espírito Santo, ele fazia sinais, prodígios e maravilha, né? De modo que aquele povo da época, os religiosos, né? As autoridades, os fariseus, aqueles homens libertinados, né, irmãos? Quando viram que Estevão, pelo Espírito Santo, cheio da graça, né? Ele operava sinais, prodígios e maravilhas, eles começaram a levantar uma perseguição contra Estevão, dizendo: olha, esse homem blasfema há pouco tempo, diz que esse tal Jesus de Nazaré vai destruir o templo em que estamos aqui, né? Vai destruir toda essa região, esta área. A Bíblia vai dizer que aqueles religiosos, né, os guardadores da lei, começam agora então a comprar homens para declarar, né, falso testemunho contra Estevão. E quando eles levam Estevão diante do sinédrio, a Bíblia vai dizer que eles viram que o rosto de Estevão, né, brilhava como se fosse um rosto de um anjo, ou seja, Estevão estava cheio da glória de Deus, estava cheio da presença, né, do Espírito Santo, ou seja, a graça de Deus estava sobre a vida de Estevão. Aleluia. Só que os religiosos da época, aqueles que guardavam a lei, aleluia, eles não aceitaram, porque a lei, irmãos, aleluia, ela é carnal, ela é humana. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala para Moisés: olha, dá essa lei para que o povo
não tinha esse contato. Era a lei, era a época em que a lei, irmãos, ela era rígida. A lei, quando era falada, determinava. Se a pessoa não cumpria, dependendo do pecado, a lei dava o direito de tirar aquela pessoa para fora do templo, ou de onde quer que seja, apedrejada até a morte. Isso é a lei, é físico, é humano. Quando Paulo ele está em Gálatas, aleluia, a igreja que ele plantou ali, ele falou da morte de Jesus, do sangue, a qual foi vertido na cruz do Calvário. Através disso nós éramos salvos pela graça e não pela lei. Paulo ele foca nos judeus daquela época que não aceitavam a lei do mundo, porque quando Paulo implantou a igreja e saiu para fazer a obra missionária, né? O povo que estava ali, os judeus, começaram a implorar, dizendo: olha, vocês têm que circuncidar, porque senão não será salvo. E aí Paulo ele começa a ter problema com os religiosos daquela época. Quando eu olho para a vida de Estevão, Estevão estava diante do Sinédrio, irmãos, ali ele começou a falar numa autoridade tremenda, que aquele povo não poderia resistir. A lei ela te condena, mas a graça ela te dá, aleluia, vida e vida em abundância na morte de Cristo na cruz do Calvário. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Aquele que vive da lei, deixar de cumprir uma só dela, se fez culpado de toda a lei. Então a lei, aquele que vive debaixo dela, está em maldição. Paulo estava dizendo àquela igreja: olha, me admiro que tão depressa vós saíste daquilo que foi pregado a vocês, o Cristo, a qual derramou seu sangue na cruz do Calvário. Paulo estava exortando aquele povo a voltar, irmãos, porque viver